Imagine uma terra de montanhas místicas e cerejeiras em flor, onde a honra era mais valiosa que a vida e a espada era a alma de um guerreiro. Bem-vindos ao Japão feudal, um período de quase 700 anos, marcado por senhores da guerra, samurais destemidos e uma cultura que moldou uma nação. Nossa jornada começa no século XII, quando o poder imperial enfraqueceu e uma nova classe emergiu para dominar: os samurais. Antes do Japão feudal, a corte imperial em Kyoto detinha o poder. Mas a distância e a burocracia abriram caminho para que clãs guerreiros locais, os Bushi, ganhassem influência. Eles eram os protetores das terras e dos senhores, e sua lealdade era inabalável. Com o tempo, esses Bushi se tornariam os lendários samurais, seguindo um código de conduta rigoroso conhecido como Bushido, o caminho do guerreiro. Honra, disciplina e lealdade eram seus pilares, e a espada, sua extensão. O ponto de virada veio com a Guerra Genpei, 1180-1185, um conflito épico entre os clãs Taira e Minamoto. A vitória do clã Minamoto estabeleceu o primeiro shogunato, o governo militar de Kamakura, em 1192. Minamoto no Yoritomo tornou-se o primeiro shogun, o comandante militar supremo, efetivamente governando o país enquanto o imperador mantinha um papel cerimonial. Este foi o início de uma era onde o poder estava nas mãos dos guerreiros. O shogunato de Kamakura durou até 1333, dando lugar ao shogunato Ashikaga. No entanto, o poder central começou a se fragmentar. Senhores feudais locais, conhecidos como daimyos, emergiram como figuras poderosas, controlando vastas terras e exércitos de samurais. O Japão entrou em um período de intensa rivalidade e guerra civil, conhecido como Sengoku Jidai, a Era dos Estados Combatentes. Cada daimyo buscava expandir seu domínio e a lealdade dos samurais era constantemente testada. Enquanto os daimyos guerreavam, a vida cotidiana seguia seu curso. Nos castelos fortificados, os samurais treinavam incansavelmente, aprimorando suas habilidades com a katana, o yumi, arco, e a yari, lança. Suas armaduras eram obras de arte, projetadas para intimidar e proteger. Fora dos castelos, nas aldeias, os camponeses trabalhavam arduamente nos campos de arroz, sustentando a sociedade feudal. Artesãos e comerciantes prosperavam nas cidades, criando uma economia vibrante, apesar dos conflitos. O Bushido não era apenas um código de combate, mas uma filosofia de vida. Os samurais cultivavam a arte da caligrafia, a cerimônia do chá e a poesia, buscando a perfeição em todas as suas ações. O Zen budismo, introduzido da China, encontrou um terreno fértil entre os samurais. Sua ênfase na disciplina, meditação e na busca pela iluminação instantânea ressoava profundamente com a mentalidade guerreira, oferecendo serenidade em meio à turbulência. No século XVI, o Japão, até então isolado, teve seu primeiro contato significativo com o Ocidente. Comerciantes portugueses e missionários jesuítas chegaram, trazendo consigo armas de fogo e o cristianismo. As armas de fogo, em particular, revolucionaram a guerra japonesa, alterando as táticas e o papel tradicional do samurai. O cristianismo, por sua vez, ganhou adeptos, mas também gerou desconfiança e perseguição por parte dos daimyos e shoguns. Em meio ao caos do Sengoku Jidai, 3 figuras lendárias emergiram para unificar o Japão: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Nobunaga, um daimyo visionário, iniciou o processo de unificação com táticas militares inovadoras. Após sua morte, Hideyoshi, um de seus generais, continuou a obra, consolidando o poder. Finalmente, Tokugawa Ieyasu, após a decisiva Batalha de Sekigahara em 1600, estabeleceu o Shogunato Tokugawa.
que traria paz e estabilidade por mais de 250 anos. O shogunato Tokugawa, com sua capital em Edo, atual Tóquio, implementou uma política de isolamento, sakoku, fechando o Japão para a maioria do mundo exterior. Essa medida visava preservar a cultura japonesa e evitar a influência estrangeira, especialmente a cristã. Durante este período, conhecido como Era Edo, o Japão experimentou um florescimento cultural e econômico sem precedentes. A paz permitiu o desenvolvimento das artes, do teatro kabuki, da gravura ukiyo-e e de uma sofisticada vida urbana. Apesar da estabilidade, o isolamento não poderia durar para sempre. No século XIX, a pressão das potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos com a chegada do Comodoro Perry em 1853, forçou o Japão a reabrir suas fronteiras. Isso desencadeou uma série de eventos que culminaram na restauração Meiji em 1868, que restaurou o poder imperial e marcou o fim do shogunato e da era samurai. O Japão embarcou em uma rápida modernização, transformando-se de uma sociedade feudal em uma potência industrial. O Japão feudal foi uma época de contrastes: beleza e brutalidade, honra e traição, isolamento e inovação. O legado dos samurais, do Bushido e da rica cultura desenvolvida sob os shoguns continua a fascinar e inspirar. É uma prova da resiliência e da capacidade de adaptação de um povo que, mesmo em meio a séculos de conflito, forjou uma identidade única e duradoura. Uma era que, apesar de ter chegado ao fim, vive eternamente na memória e na alma do Japão.